Já temos visto então o Senhor Jesus sob vários aspectos de sua glória, como primogênito, como mediador, o Salvador e o pastor. Também temos nos ocupado com a questão por que é tão importante de conhecer o Senhor Jesus. E temos feito aquela pergunta no início: quem és tu, Senhor? E já temos visto um pouco daquilo que ele é. E agora nós queremos nos ocupar com mais uma das glórias do Senhor Jesus, que é ele como cabeça. E qual que é o primeiro pensamento que vem à mente de vocês quando vocês pensam Senhor Jesus, cabeça? Em que vocês pensam? Governo. Governo, muito bem. Que mais? Somos direcionados por essa cabeça. Muito bem. Isso é bom. Então já temos várias coisas agora. Um pensa em uma coisa, o outro em uma coisa. Mas eu penso que todas essas coisas vêm à mente e muitas vezes pensamos de fato primeiro naquela relação cabeça, corpo, igreja, não é? Mas nós vamos ver que quando falamos do Senhor Jesus como cabeça, não é apenas isso. Temos esses outros atributos também, autoridade, direção, controle, que foram mencionados já. Também unidade, podemos pensar, e esse é o pensamento com que queremos começar, abrindo a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, onde não temos o termo cabeça, mas uma outra expressão que implica na existência da cabeça. 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 13. 12. O 12 e 13 juntos, até. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, nesses dois versículos, nós estamos lendo já a respeito de um corpo. E aqui sabemos que está se tratando de um exemplo referente à igreja. O apóstolo Paulo está dando um exemplo aqui, utilizando o corpo físico do ser humano para exemplificar uma verdade maior, que o nosso corpo físico é composto por vários membros, mão, dedos, braço, perna e assim por diante, e membros também invisíveis internamente. Mas temos no final do versículo 12 uma expressão interessante. Todos esses membros juntos formam o corpo, certo? Então o corpo é uma unidade. Agora eu vou fazer um maravilhoso desenho aqui, que é isso aqui. Eu vou usar esses homenzinhos assim. O que é isso aí? É um corpo? O que falta? Cabeça. Isso aqui é um corpo? O que significa quando eu separo as duas coisas? É morte, não é? Uma pessoa só é completa quando é composta de cabeça e aquilo que nós chamamos de corpo. Mas o corpo inteiro, a cabeça é necessária. E por isso tem aqui no versículo 12 no final essa expressão: são um corpo, assim é Cristo também. Então esse conjunto de todos os verdadeiros salvos, o conjunto de todos os membros, aqui é chamado de Cristo. Isso implica automaticamente que o próprio Senhor Jesus, Cristo, faz parte do corpo.
Ele está no céu, ele está elevado. Ele é cabeça do restante do corpo. Então o corpo, os membros sobre a terra, não são completos sem Cristo. Precisam dessa cabeça. Então nós temos ali esse pensamento já da unidade, de uma conexão, de uma ligação inseparável entre cabeça e os demais membros. Somente esse conjunto é o corpo. É Cristo. A cabeça também, de um corpo humano até mesmo, é o centro de controle, é o centro de comando, é o cérebro. É da cabeça que fluem todos os comandos para dentro do corpo. De lá é a coordenação de tudo. Quase tudo, podemos dizer de tudo. Mesmo de forma indireta. Sem a cabeça, sem o funcionamento correto da cabeça, o corpo, o restante do corpo não vai funcionar. Então temos ali controle, direção e até mesmo provisão. Porque eu me alimento por onde? Pela boca. E de lá o alimento vai para baixo. Não é em outro lugar. Quando eu tenho que me alimentar em outros lugares, algo está errado. Eu tenho um problema grave de saúde. Então, direção, controle, provisão. Isso o Senhor Jesus tudo faz também para a sua igreja. Ele dirige, ele controla o funcionamento, ele direciona, conduz, ele nos dá o alimento, além de ser ele o alimento, tudo vem de lá. A minha cabeça tem alguns órgãos embutidos que são de suma importância também. Se eu fico cego, por exemplo, eu não consigo mais ver nada. Eu corro muito mais perigo. Os meus ouvidos estão ligados à cabeça. Então, com exceção do tato, basicamente os sentidos todos, o olfato, tudo está ligado à cabeça. Se a cabeça não funciona bem, me falta proteção. Eu corro perigos. E assim também é com Cristo e a igreja. Por isso precisamos sempre, nós como crentes, como membros do corpo de Cristo, prestar atenção na cabeça. Devemos ser direcionados para Ele, para a cabeça. E agora vamos abrir alguns versículos, algumas passagens das Escrituras, onde temos o Senhor Jesus como cabeça apresentada. Vamos começar com a passagem de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Temos já no versículo 17 que Ele é antes de todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então esse versículo, ele nos mostra o Senhor Jesus como a cabeça do corpo. Aquilo que acabamos de ver aqui. E aqui o corpo ganha o nome de igreja, da igreja. Ali temos essa ligação que o irmão Adilson mencionou na oração, não foi? Ele falou da cabeça da igreja. Já vimos algo sobre o primogênito. Ele também está sendo mencionado aqui nesse versículo. E vimos que isso mostra a sua preeminência em tudo, inclusive nesse âmbito de dentre os mortos. Mas ele também é cabeça do corpo da igreja. Ele também é aquele que
nos liga entre nós e a si mesmo. É aquele que nos dá direção, que é responsável também por essa unidade, que está acima de tudo como autoridade máxima, como cabeça dessa igreja. O próximo versículo temos em Efésios, capítulo 5. Versículo 23, e ali nós vemos um outro aspecto enfatizado dessa glória do Senhor Jesus como cabeça. Efésios capítulo 5, versículo 23. Eu vou ler o versículo 22 já. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Já vimos esse termo do salvador do corpo, né? Como o sustentador do corpo. E esse mesmo versículo nos mostra também que além de ele ser o sustentador desse corpo, ele novamente é cabeça da igreja, só que esse versículo sublinha o aspecto da autoridade e sujeição. Por isso eu li o versículo 22, porque o 23 começa com a palavra por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher. Ali nós temos agora estabelecido uma relação que vale aqui na terra, como sujeição e autoridade. E essa mesma sujeição e autoridade temos entre Cristo e a igreja. A igreja depende de Cristo, está sujeita a Ele, e Ele é a autoridade sobre a sua igreja. E se essa autoridade está sendo respeitada, ele também pode cumprir plenamente com a sua função de sustentador. Faz, de certa forma, parte. Se nós vemos o verbo aqui, ele é cabeça da igreja, sendo ele próprio. É algo que vai em paralelo. Uma coisa não funciona também sem a outra. Autoridade do Senhor Jesus como cabeça da igreja. Nesse sentido, poderíamos dizer que ele é o cabeça. Podemos no português, às vezes, essa diferenciação. A cabeça como o órgão e o cabeça como aquele que é líder, como aquele que tem autoridade, liderança. Um terceiro versículo em Colossenses, de novo, capítulo 2. Versículo 19. E em seguida vamos precisar de novo Efésios, capítulo 4, 15, mas primeiro aqui agora. Colossenses 2, 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ou melhor, vai crescendo o aumento de Deus. Aquele aumento que provém de Deus. O crescimento que vem de Deus. Então nós temos aqui sublinhado agora o aspecto da absolutamente necessária ligação, conexão entre a cabeça e o corpo. Esse crescimento do aumento que vem de Deus, e aumento é algo que começa pequeno e fica maior, não necessariamente aumentando em número, mas em qualidade, em estatura. Uma criança, por exemplo, pequena, ela vai crescendo um aumento, ela vai aumentando em estatura.
O corpo, dessa maneira, também sempre é algo completo. O corpo nunca é incompleto. E assim o corpo de Cristo também. Ele era completo quando eram apenas os 120 lá em Atos, como também é completo hoje, como o irmão disse, talvez, milhões de pessoas. Sempre é um corpo. Nunca faltaram membros. O Senhor sempre tem cuidado disso. Agora esse corpo, ele está crescendo, e esse aumento, esse processo provém de Deus. Tudo provém de Deus, na verdade. Mas para que esse processo funcione e funcione de uma maneira saudável, boa, coordenada, o corpo não faz isso sozinho. Precisamos da ligação com a cabeça. E é isso que esse versículo diz. Não ligado à cabeça. Ninguém vos domine, diz o versículo 18, a seu bel prazer, etc., e não ligado à cabeça. É uma exortação para nós que precisamos dessa ligação com a cabeça. Pela posição que nós temos, eu disse que o corpo sempre é completo, então o corpo também sempre tem a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. É impossível de separar o corpo da cabeça. Mas na nossa vida prática, quantas vezes não separamos, entre aspas, o corpo da cabeça? Fazendo a nossa vontade, inventando as nossas regras, reunindo-nos como igreja, mas segundo os nossos pensamentos e não os pensamentos da cabeça. E se fizermos isso, não precisamos nos admirar se de repente há muitas deficiências. Se o corpo acha que ele pode crescer sozinho, ele vai desenvolver um câncer. Não vai ser um crescimento saudável, não vai ser o aumento de Deus, que provém de Deus. Então a ligação da cabeça com o corpo é absolutamente necessária. Essa ligação precisamos respeitar e levar sempre em conta. O próximo versículo, que também nos fala do crescimento, está em Efésios capítulo 4. E ali agora temos uma dica de como podemos crescer. Como esse crescimento se dá. Efésios capítulo 4, versículo 15. Esse versículo fala: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então ali temos várias das expressões que tínhamos lá em Colossenses também. O aumento, lá era o aumento que provém de Deus, aqui como se faz esse aumento. Temos o crescimento, que lá também tínhamos. Temos a cabeça, Cristo. E temos isso aqui em um contraste. O apóstolo antes mostra algumas coisas que não funcionavam, para então dizer, antes, seguindo a verdade em amor. O que era antes? Versículo 14. Meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, ali nós temos uma situação onde o corpo não está respeitando a sua ligação com a cabeça. Para ter essa ligação com a cabeça funcionando, precisamos seguir a verdade em amor. A verdade é a verdade divina, a verdade de Deus. O Senhor Jesus mesmo é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade, Deus é verdade e a sua palavra é a verdade. E na sua palavra nós temos tudo
o que precisamos saber. Podemos e devemos fazer uso de ferramentas, dos dons que Deus deu ao seu corpo, à sua igreja, que nos explicam essa palavra. Contudo, esses dons sempre vão levar a palavra de Deus, nunca para longe dela. E ali, seguindo essa verdade, mas não em um espírito legalista, duro, mas sim balanceado, equilibrado com o amor que também vem de Deus. Aí esse crescimento se dá. E também não desequilibrar para o lado do amor. Isso é um perigo que todos nós corremos também. Sempre queremos, talvez como seres humanos, ser gentis e achamos que aquilo é amor. O amor de Deus sempre também está em equilíbrio com a verdade e nunca contra a verdade. Então as duas coisas andam de mãos dadas, seguindo a verdade em amor. Isso é importante para esse crescimento funcionar, para esse crescimento se dar. E aqui diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Na verdade, o texto deveria ser, cresçamos em tudo àquele, para aquele que é a cabeça. É dado uma direção aqui. Não estamos crescendo dentro de Cristo, mas sim, esse crescimento se dá em direção a Ele, para Cristo, que é a cabeça. De novo, aquilo que eu disse antes, nós devemos ser direcionados, os nossos olhares devem ser focados para Ele que é a cabeça. O próximo versículo agora vai nos mostrar um outro aspecto da sua glória enquanto cabeça. Até agora, tudo que falamos, de alguma maneira, era ligado a nós, os salvos da época da graça, portanto, ao conjunto desse corpo, que é a igreja, e que forma, em ligação com a cabeça, indissoluvelmente, o Cristo. Mas o Senhor Jesus não é apenas cabeça no que diz respeito à igreja. Já vimos que isso ocupa um grande espaço, sim, dessa glória. Mas, indo de novo para a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, só que essa vez não o versículo 19, essa vez vamos ficar um pouquinho antes. Aí podemos ler os versículos 9 e 10 em conjunto. Eu vou começar com a última palavra do versículo 8, que é Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. E aí vem outras coisas mais. Aqui o Senhor Jesus está sendo mostrado como cabeça de todo o principado e potestade. Essas expressões, principado, potestade, poderes, nós temos várias vezes na Epístola aos Colossenses. Por exemplo, já no capítulo 1, no versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nós vemos que o Senhor Jesus, e vimos isso também bem no início, que Ele é o Criador de todas as coisas animadas e inanimadas, de todas as coisas nos céus e na terra, de tudo em todos os tipos de esferas imagináveis. Ele é o Criador. Ele mesmo não foi criado, mas Ele é o Criador de tudo.
E como Criador, então, obviamente, ele tem autoridade sobre todas essas coisas. Mas ele, como ser humano, ele veio a este mundo e nós vimos ele indo à cruz do Gólgota. Nós vimos como ele se deu a si mesmo. Ele não se deu apenas a si mesmo por você e por mim. Ele se deu em primeiro lugar porque era a vontade de Deus. Era uma necessidade também quanto a toda a criação. E como esse que entrou no mundo, que morreu ali no Gólgota, mas que ressuscitou, vimos que como tal, ele recebeu outras, novas glórias. E uma delas agora é que ele está também, que ele é também cabeça de todo principado e potestade. Ele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus, a divindade como um todo, habita no Senhor Jesus corporalmente. Corporalmente também quando ele esteve aqui na terra. E como homem glorificado agora, ele tem essa glória de cabeça de todo principado e potestade. O que são potestades? O que são esses principados? De que está sendo falado aqui? Seriam os anjos? Os anjos. Com poderes. Que tipo de poderes? Quem mais? Em Efésios, capítulo 6, essas potestades são o diabo e seus anjos também, né? É um pensamento interessante, não é? Será que teríamos pensado nisso? Ele criou tudo isso. Satanás se rebelou, arrastou junto consigo uma multidão de anjos, que agora são os demônios dele. Mas o Senhor Jesus, que os criou, e eles se rebelaram contra o Criador, contra a autoridade do Criador. Por meio da sua obra, ele venceu a Satanás e se tornou outra vez o quê? Não Criador, mas cabeça, chefe de todas as potestades e principados, inclusive de Satanás e seus anjos. E nós sabemos que eles ainda têm acesso ao céu hoje. Já pensamos nisso? Tudo está sujeito a ele como cabeça. Os anjos de Deus, os anjos bons, entre aspas, mas também os anjos decaídos. E obviamente também todos os poderes, todas as potestades na terra. Tudo está sob essa cabeça. Querendo ou não, ele adquiriu essa glória para si. E assim também o presidente Putin só pode ir até onde essa cabeça permite. Se essa cabeça dá ordem para ele de parar, ele vai ter que parar, querendo ou não. Deus tem os seus meios para conduzir as coisas. Às vezes ele deixa, mas o Senhor Jesus é cabeça. Muito bem. Então nós vemos que esse título de cabeça do Senhor Jesus não se refere apenas à igreja. Também em outras esferas ele se adquiriu esse título para si. E agora nós vamos a uma última passagem, e essa está em Efésios capítulo 1. E ali nós precisamos dos versículos 10 e 22. Ou 22 e 23. E esses dois versículos nós temos naquela imagem que o Michael mandou pelo celular. Por quê?
Porque se vocês comparem depois as duas versões, a literal, que está no celular, com o texto tanto da atualizada como da versão corrigida, vocês vão ver que há uma diferença até bastante grande. Infelizmente a tradução está um pouco não muito clara quanto a esse ponto. Até inverte algumas coisas. No versículo 10 de Efésios capítulo 1, diz que ele torna a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E essa expressão ali, tornar a congregar, essa nós vamos comparar agora com a versão literal. É aquela imagem que tem as duas colunas. Aí embaixo, do lado esquerdo, começa assim: para a dispensação da plenitude dos tempos, congregar debaixo de uma cabeça todas as coisas em Cristo, as nos céus e as que são sobre a terra. Essa expressão congregar debaixo de uma cabeça, essa é a expressão que nós queremos, que eles traduziram aqui como tornar a congregar. Mas o verbo no original tem a palavra cabeça dentro do próprio verbo. Toda essa expressão é uma única palavra só. Então fica de fato difícil para traduzir. Você precisa uma expressão inteira. Mas o que significa isso? É o âmbito mais amplo onde nós vemos o Senhor Jesus como cabeça. De novo, pensamos na sua humilhação. De novo, pensamos na cruz do Gólgota. De novo, pensamos que ele teve que sofrer ali. E ali vai vir um tempo em que Deus vai congregar debaixo dele, na condição de cabeça, todas as coisas. Quando que ele vai fazer isso? Isso atrasa a Deus. O versículo 9 nos diz que é segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito, que ele propusera em si mesmo. 2 pontos. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos. Que momento é esse? Dispensação, sabemos que são épocas nos caminhos de governo de Deus com esse mundo. Por exemplo, a época da lei, a época da graça, em que vivemos nós hoje, e resta ainda uma dispensação. Qual que é? Milênio. O milênio, o reino milenar, vem depois da época da graça. Portanto, a expressão aqui, a plenitude dos tempos, ali onde todos os tempos vão ser completos, não pode ser hoje, porque a dispensação da graça é a penúltima dispensação. Falta uma. Então, na plenitude dos tempos, quando a última dispensação vem, e é dos tempos, não é da eternidade, portanto tem que ser antes da eternidade, é o reino milenar. Naquele tempo, Deus vai juntar tudo debaixo da cabeça, que é Cristo. A cabeça, então, sobre todas essas coisas, ele tem o domínio universal sobre todas as coisas. Já falamos sobre a expressão plenitude dos tempos. É a conclusão dos caminhos de Deus com essa terra em seu governo. Isso vai ser então no milênio. E ali o versículo 22 e 23 nos mostra uma continuação desse pensamento. E aí vamos usar também a outra imagem que eu mandei, que tem uma coluna só. E nessa imagem, ou nesse texto, lemos o seguinte, versículo 22. Vamos talvez começar no versículo 20 com a palavra Cristo também. Cristo ressuscitando dentre os mortos. Ali nós vemos o que veio antes,
Temos de novo a alusão à sua morte e ressurreição, ressuscitando dentre os mortos e aceitando a sua destra nos lugares celestiais, acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e todo nome nomeado, não somente neste século, mas também no vindouro. Ali nós temos neste século a época da graça, e o século vindouro, aquele que falta ainda, o reino milenar. Em todas essas épocas agora, depois de sua morte e ressurreição, ele foi colocado sobre os principados e autoridades, como já vimos. E mais uma coisa, e todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Ele tem autoridade absoluta e máxima agora. E deu a ele, não para ele, deu essa pessoa, Cristo, na condição de cabeça sobre todas as coisas, a igreja. Então, cabeça sobre todas as coisas aqui é um título do Senhor Jesus. Ele é cabeça sobre todas as coisas em decorrência de sua obra redentora na cruz do Gólgota. E nessa condição, cabeça sobre todas as coisas, ele também foi dado à igreja. E o versículo 23 mostra que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre todas as coisas em todos. Vocês percebem que privilégio que é esse? O Senhor Jesus, cabeça sobre todas as coisas, dado como um presente de Deus à sua igreja, que completa ele, que é a plenitude. Antes temos visto também que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, em toda reverência, podemos dizer que parece que ele, mesmo como cabeça sobre todas as coisas, não está completo sem a igreja. A igreja é uma necessidade para completar essa cabeça e formando aquele um corpo. E aí se fecha o círculo. O Senhor Jesus, ele tem agora o direito sobre todas as coisas, tanto como Criador, como também o homem, aquele homem que realizou a obra do Gólgota. Mas ele não está mais sozinho. Agora ele tem um corpo que recebeu ele como um presente de Deus à igreja. São glórias do Senhor Jesus enormes, não é? Esse versículo 10, né, aqui no começo, é de tornar a congregar em Cristo. Ou seja, tudo dentro do seu controle. Só que Satanás arruinou tudo isso, né? Agora ele vai tornar a trazer para si. Sim. É isso? Sim. Mas agora na condição de cabeça. Por isso que eu mandei aquela imagem, porque a outra tradução em português ela não dá essa ideia de cabeça ali. Simplesmente fala tornar a congregar. Não é um simples ajuntamento nele, mas numa condição nova. Uma condição que ele antes não tinha quanto a isso. Agora cabeça sobre tudo. E isso é uma das glórias que ele adquiriu em decorrência de sua obra. Wir können noch 2 Verse lesen aus Hebräer 2, Vers 7 und 8. Podemos ler ainda 2 versículos da Epístola aos Hebreus, Hebreus 2, versículos 7 e 8. Dann haben wir wieder die Verknüpfung zwischen Leiden und Gottes Antwort mit Herrlichkeit. E ali temos de novo aquela conexão entre os sofrimentos e a resposta divina, que são glórias. Verse 7 bis 9. Hebreus 2, vamos ler os versículos 7 a 9 até mesmo. Tu o fizeste, está falando do Senhor Jesus, né? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora,
visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. 41. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Das ist die Position von Josef über ganz Ägypten. Era a posição que o José agora tinha sobre todo o Egito. Und wir haben eben gelernt, dem Herrn Jesus ist alles, ausnahmslos alles unterworfen. E aprendemos agora há pouco que ao Senhor Jesus estão sujeitas todas as coisas sem exceção. Wir haben in Hebräer auch gelesen, wir sehen das jetzt noch nicht. E temos lido também em Hebreus que nesse momento agora ainda não vemos isso como uma realidade, né? Es ist ihm unterworfen, das ist eine Tatsache, É um fato, todas as coisas lhe estão sujeitas, aber er hat die Herrschaft sichtbar noch nicht angetreten. mas ele ainda não iniciou esse domínio de uma forma visível. Aber wir freuen uns, Mas nós nos alegramos dass der hier verachtet war und den man ans Kreuz geschlagen hat, que aquele que aqui foi rejeitado, que foi pregado na cruz, er ist derjenige, dem jetzt die Herrschaft schon übertragen ist. é o mesmo a quem agora o domínio já foi incumbido, Und er wird die Herrschaft in Zukunft antreten und ausüben. mas no futuro então ele também vai exercer esse domínio de fato. Zurück zu Josef. Voltando a José, Er ist Herrscher über ganz Ägypten. ele é o dominador de todo o Egito. Und was ist die letzte Gabe, die der Pharao Josef gibt? In seiner Herrschaft, in seiner Würde, die er hat, E nessa dignidade de domínio que José agora havia recebido, qual que é o último dom que o faraó lhe dá? Vers O último presente. zweiter Teil von Vers 45. É a segunda parte do versículo 45. E deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Also Josef bekam Herrschaft José recebeu domínio, poder, und Josef bekam eine Frau. e José recebeu uma esposa, uma mulher. Parallel zu dem Herrn Jesus. Paralelo com o Senhor Jesus, Auf Golgatha hat er die Grundlage gelegt, dass die Versammlung gebildet werden konnte. lá no Gólgota ele colocou o fundamento para a formação da igreja, Und gleichzeitig hat Gott ihm die Herrschaft gegeben über das ganze Universum. e ao mesmo tempo Deus lhe deu o domínio sobre todo o universo. Und zu diesem Herrn gehören wir. E a esse Senhor nós estamos pertencendo. Mit diesem Herrn sind wir verbunden. Com esse Senhor nós estamos ligados. Und wenn er kommt und die Herrschaft antritt, E quando ele vier e iniciar o seu domínio, sind wir dabei. nós estaremos juntos com ele. Das ist das nächste Thema. E esse é o próximo tema.